E aí, pessoal, saudade desse 8º ano. Eu deixei outra atividade essa semana para vocês, lá no portal, no mesmo esquema que a gente estava fazendo antes, tá? As atividades com o passo a passo, orientando a leitura, atividade e atividade complementar que vocês tiverem para fazer. Sempre que tiver alguma coisa para aprofundar um pouquinho mais, eu vou deixar uma atividade com link de vídeo, de filme, de alguma coisa que seja necessária, como eu faria na escola, né? Se a gente estivesse lá, a gente ouviria ou assistiria alguma coisa para complementar aí o que a apostila nos traz, tá certo? Dando continuidade às nossas atividades sobre o Japão, queria até que fosse mais, se a gente estivesse aí ao vivo, a gente poderia até produzir alguma coisa com tinta e coisa e tal, mas no momento vamos ficar só com o material que a gente tem em casa, tá certo? Então, olha só, a leitura dessa semana é muito pouquinha, eu coloquei, vou acompanhar o meu arquivo aqui junto com vocês, o mesmo arquivo que eu deixei no portal, tá? Então eu coloquei lá página 24 e 25 para você fazer a leitura. Página 24 e 25, não tem grande coisa para ler. O que vai ser importante nessa parte da apostila é a gente fazer a observação. Vocês vão ver que o título é aqui, ó, imitação original. Por que ele dá esse título? Você vai observar que tem duas figuras, que são dois quadros pintados, um pelo Van Gogh, um artista que vocês já conhecem, já ouviram falar, já fizeram atividade a respeito. E o outro artista é uma pintura de um artista japonês chamado Itagawa Hiroshige, tá certo? Acho que é isso mesmo, né? Itagawa Hiroshige, desculpa a pronúncia. Mas olha só, aí você vai falar assim, o original obviamente é do Van Gogh. Não, dessa vez não é. Como a gente está estudando o Japão, justamente o nosso quadro original é o quadro japonês. O que Van Gogh faz? Uma imitação desse quadro. Vocês vão perceber, ó, que eles são muito semelhantes, mas cada um com seu toque. A suavidade do traço do japonês e as cores que o Van Gogh costumava usar. Ó, vamos ver muito amarelo, muito azul, tudo que a gente já tinha visto na obra do Van Gogh, tá certo? Deixei o passo a passo lá no 2 da atividade. O que você vai fazer? Olha só. Se é imitação, vamos imitar também, né, gente? Então, no seu caderno de desenho, ou deixei meu caderno de desenho na estante, professora, não deu tempo ainda de buscar, não tem problema nenhum. Como orientei nas outras atividades, ó, você pode fazer numa folha sulfite, essa folha Chamex aqui, aquela de impressora. Então, você pode usar essa folha ou fazer no seu caderno. Claro que a preferência é no caderno, né, gente? Mas se você tá com um caderno na escola, não tem problema. A gente faz aqui, depois cola no caderno, tá certo? Nas orientações eu deixei um passo a passo um pouquinho mais minucioso, porque se você for observar a figura aqui, os desenhos estão na vertical. E é assim que você vai fazer no seu caderno também. Coloque o seu caderno folha na vertical para você fazer a imitação do desenho que está na apostila, tá certo? Você vai imitar o quê? A mesma ponte. O título do Van Gogh é Ponte na Chuva, tá certo? Por quê? É o elemento que a gente vai ver quando vocês forem observar aí na sua apostila. O que eu peço vocês para fazer? Lá está a orientação no passo a passo. Primeiro que você vai observar, ó, é que o Van Gogh coloca uma borda. No original também tem uma borda. Eu coloquei essa mesma figura aqui lá no arquivo para vocês, tá certo? Para vocês observarem bem de perto. Então, ó, no seu caderno ou na sua folha, você vai fazer a mesma coisa. Comece fazendo uma borda no seu desenho. Você vai observar que os desenhos tem aqui do ladinho, não dá para ver de longe, mas te aproximar. E lá na sua apostila você vai observar que ele tem uma escrita japonesa. Vocês sabem que a escrita japonesa, ela tem um desenho peculiar, não é? Para quem estuda japonês, sabe que não tem um só tipo de escrita. No Japão tem alguns tipos de escrita, né? Eles dão nomes diferentes. Tem hiragana, por exemplo, é um tipo de escrita que foi o primeiro alfabeto japonês. Ele é aquele tipo mais reto, com linhas mais retas. Tem um segundo tipo, que é katakana. O katakana é usado mais quando eles vão escrever palavras estrangeiras. Tem essas diferenças lá para eles. E talvez o que vocês conheçam mais, que é o kanji, que é aquela escrita mais com desenho. Nessa escrita, eles representam, às vezes, um elemento inteiro com um desenho só. Eu fiz um esbocinho, não sou muito artista com japonês, não, mas olha só. Você pode observar aqui que a gente tem, ó,
Esse primeiro é o kanji. O kanji, ele tem um desenho só para representar um elemento. Por exemplo, vai falar sobre terra. Ele não escreve a palavra terra, né, com várias letras, como a gente faz. Ele vai usar um desenho representando a terra, um desenho para representar a pessoa. Nos outros alfabetos, não. Por exemplo, o hiragana, que é o primeiro aqui. A letra N tem essa representação. Já no katakana, a mesma letra N vai ter outra representação. Estão observando? Então, o que eu gostaria de pedir para vocês? Que no seu desenho, como Van Gogh, por exemplo, fez aqui, a sua borda traga algum elemento do alfabeto, da língua japonesa. Aí você pode ir lá na internet, tem desenhos, observe os desenhos e imite mais ou menos a escrita japonesa. Quer colocar letras? Ok. Quer colocar símbolos? Ok. Escolha o que você achar melhor para você fazer a sua borda. Lembra que no seu papel, você não vai fazer um desenho pequenininho aqui no meio, você vai usar toda a extensão da sua folha, seja no caderno ou seja na folha sulfite, tá certo? Faça a borda em toda a extensão para você fazer o desenho no meio. Observe que ele é bem colorido, tá certo? Você vai fazer a imitação da ponte como você queira representar. Quero trocar as cores, quero usar cores diferentes, tanto do Van Gogh quanto do Hiroshige, tá certo? Então, use as cores que você quiser, mas lembre que você vai ocupar toda a extensão da sua folha. A gente tem aqui, ó, um elemento que é o céu, a água, quando você observar na sua apostila, a chuva caindo, figuras humanas aqui sobre a ponte, e aí você escolhe fazer a sua representação como você, com as cores que você achar melhor, mas seguindo essa orientação, não é? Vamos fazer, então, uma imitação, não é uma releitura. O que é uma releitura? Releitura é quando eu pego uma obra e eu vejo ela de forma diferente. Eu faço ela com elementos diferentes. Imitação, não. Imitação é eu observar aqui e reproduzir. Claro que o que você pode ter de liberdade aí são as cores que você vai usar. Mas não, quero usar as mesmas cores que o Van Gogh porque eu achei bacana. Ótimo, pode usar, tá certo? Então, essa é a nossa primeira parte. Você vai observar que quando continuar a leitura, ele vai trazer uma figura nova aí para vocês. Esse compositor chama Carlos Carrega. Ele aqui do ladinho da sua apostila, você vai ver que tem um fragmento de uma música do Carrega, que essa música chama Ser Igual é Legal. Ele pede, a apostila orienta, que você escute a música. Então, eu deixei um link para vocês lá do YouTube, vou colocar aqui para mim, tá? Eu deixei um link lá no YouTube com essa música. No finalzinho da sua folha de orientações, eu deixei a letra completa da música para você acompanhar. Então, qual é a sua segunda atividade? Que é a atividade complementar. Você vai escutar a música pelo YouTube enquanto acompanha a letra que está na sua folha lá no portal da escola, tá certo? Tem a letra completa, aqui é só um fragmento. Essa é a primeira parte. Vou colocar um pedacinho da música para vocês ouvirem, ó. Então, coloquem então a música, escutem e acompanhem com a letra que está na sua folha de descrição, tá certo? Escutem um pouquinho. Às vezes é você às vezes é você médio, por vezes só pra remédio, e tudo é perdão, é lutar cachorro, às vezes quase. E a música vai seguir, você vai acompanhar então com a letrinha que eu já te orientei, que está lá no finalzinho da sua folha de orientações, tá certo? Eu peço uma atividade, vocês são 8º ano, são mais velhos, pensam mais, né? Já não é mais só uma atividadezinha de pintar, tá certo? Então, a gente tem a atividade lúdica, que é a imitação do quadro, mas temos uma atividade intelectual para vocês fazerem também. Essa música, como a gente viu agora há pouco, ela chama Ser Igual é Legal.
que eu quero que vocês façam? Observem a letra dessa música. E eu quero que no seu caderno de desenho ou na folha Chamex, se você esqueceu o seu caderno, repito, não tem problema, faz na folha, depois a gente cola. Mas no seu caderno de desenho, eu quero que após ouvir essa canção, você escreva uma resenha. O que é fazer uma resenha? É você falar suas impressões sobre algum tema. O nosso tema é esse da música, ser igual é legal. Analisem a letra dessa música e escrevam uma resenha. Você pode concordar ou discordar da letra, não tem problema, mas escreva uma resenha a respeito desse tema. Ser igual é legal. Faça o texto no seu caderno, tá? Não precisa escrever um texto muito longo, mas também não faça um texto curtinho. Amplie suas ideias, quero ler outras coisas a respeito disso, não é? Por que será que o Carlos Carrega coloca na letra dele que ser igual é legal? Normalmente a gente fala, não é, que as diferenças são bacanas, a gente tem que ser diferente. Mas será que ser igual também não é legal? Quais os elementos positivos disso, de ser igual, tá certo? O que igual significa, tá bem? Pensem nisso, faça uma resenha. Não precisa ser muito longa, repito, mas também não faça muito curta. E aproveite esse momento. Música é bacana, arte é bacana, em todos os sentidos, né? Seja ela na forma da música, seja ela na forma das artes plásticas, como a gente tem aqui nos quadros. Então, se divida aí nas atividades, dá para você fazer, parar, a gente vai se reunir na volta para ver as suas produções, tá certo? E, por enquanto, enche uma mentezinha aí de conhecimento, aproveita esse tempo, chama os pais para ouvirem a música junto com vocês, é um momento legal de partilhar conhecimento com eles, discuta com eles se quiserem também a respeito disso, o que eles acham a respeito, o que eles pensaram a respeito. Aproveite as discussões de vocês em família, que também é bem bacana, né? Se cuidem muito, a gente se vê em breve e semana que vem tem mais. Beijo, beijo, muita saudade.